No início do século XV, a Europa estava à beira de uma transformação sem precedentes. O acesso ao conhecimento era restrito a poucos privilegiados. E a Bíblia, o livro mais importante da cristandade, era um tesouro guardado a 7 chaves pela Igreja Católica. 2 homens, Johannes Gutenberg e Martinho Lutero, emergiram como agentes de mudança, desafiando o status quo e democratizando o acesso à palavra de Deus. Johannes Gutenberg nasceu em Mainz, Alemanha, por volta de 1400. Filho de uma família de classe média alta, seu pai trabalhava na Casa da Moeda do arcebispo, proporcionando a Gutenberg uma educação sólida e uma exposição precoce às artes mecânicas. Desde jovem, Gutenberg se interessou pela mecânica e pela tecnologia. Foi essa paixão que o levou a uma das invenções mais revolucionárias da história, a prensa de tipos móveis. Antes de Gutenberg, os livros eram copiados à mão por monges em mosteiros, um processo extremamente lento e caro, reservado para a elite. A invenção de Gutenberg, combinando tipos móveis de metal, uma prensa de parafuso adaptada e tinta à base de óleo, possibilitou a produção em massa de livros a um custo significativamente menor. Em 1455, Gutenberg imprimiu a Bíblia de Gutenberg, uma obra-prima que não só demonstrou a eficácia de sua prensa, mas também deu início à disseminação de livros por toda a Europa. Este foi o primeiro passo para tirar o monopólio do conhecimento das mãos da Igreja Católica. Enquanto Gutenberg transformava a tecnologia de impressão, Martinho Lutero, nascido em 1483, estava prestes a desafiar a autoridade espiritual da Igreja. Lutero nasceu em Eisleben, no Sacro Império Romano Germânico, e cresceu em uma família de camponeses e mineiros. Desde cedo, seu pai, Hans, tinha grandes expectativas para ele, desejando que seguisse carreira no direito. Lutero entrou na Universidade de Erfurt em 1501 e obteve o grau de mestre em 1505. Porém, após uma experiência intensa durante uma tempestade, ele decidiu mudar seu curso de vida e ingressou no mosteiro dos agostinianos em Erfurt, em busca de respostas espirituais. No mosteiro, Lutero se dedicou aos estudos teológicos e à vida monástica. Foi ordenado sacerdote em 1507 e em 1508 começou a lecionar teologia na Universidade de Wittenberg. Ele continuou seus estudos e obteve o doutorado em teologia em 1512, assumindo uma posição de professor na universidade. A principal preocupação de Lutero era a prática da venda de indulgências pela Igreja Católica, que ele via como um abuso corrupto. Em 31 de outubro de 1517, Lutero pregou suas 95 teses na porta da Igreja de Todos os Santos em Wittenberg, criticando duramente a venda de indulgências e outras práticas da Igreja. Este ato de coragem rapidamente se espalhou pela Europa, graças à invenção de Gutenberg. Sem a prensa de Gutenberg, as ideias de Lutero poderiam ter permanecido locais e facilmente suprimidas. Mas a capacidade de imprimir e distribuir panfletos, livros e, crucialmente, a Bíblia em massa, garantiu que a mensagem de Lutero alcançasse uma audiência vasta e diversa. Em 1522, Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão vernacular, tornando-o acessível a todos que soubessem ler. Sua tradução completa da Bíblia em 1534 unificou a língua alemã e permitiu que qualquer pessoa pudesse ler e interpretar as Escrituras, sem a necessidade de intermediários. A prensa de Gutenberg democratizou o acesso ao conhecimento. Livros se tornaram mais baratos e disponíveis para um público mais amplo. Escolas, universidades e até famílias comuns podiam agora ter acesso a textos que antes eram reservados a uma elite. A imprensa ajudou a disseminar as ideias do Renascimento e mais tarde da Reforma Protestante, promovendo um ambiente de questionamento e aprendizado. A alfabetização se expandiu e, com ela, a capacidade das pessoas de pensar criticamente e questionar a autoridade estabelecida. Martinho Lutero não apenas traduziu a Bíblia, mas também defendeu a ideia de que a salvação é alcançada pela fé, não pelas obras. Suas crenças fundamentaram a teologia protestante e inspiraram movimentos reformistas por toda a Europa.
A Igreja Católica ensinava que a fé em Jesus Cristo era essencial para a salvação, mas não suficiente por si só. As boas obras, como atos de caridade, os sacramentos, especialmente a Eucaristia e a penitência, e a adesão às práticas eclesiásticas, eram vistas como necessárias para manter e demonstrar essa fé. Este entendimento é baseado em várias passagens bíblicas, incluindo Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Martinho Lutero, um dos principais líderes da Reforma Protestante, desafiou essa doutrina. Ele enfatizou a doutrina da sola fide, somente pela fé, argumentando que a salvação é um dom de Deus recebido apenas pela fé em Jesus Cristo, e não pode ser conquistada por quaisquer ações humanas. Lutero fundamentou sua argumentação em várias passagens bíblicas, especialmente nas epístolas paulinas, como Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Lutero acreditava que as boas obras eram uma consequência natural da verdadeira fé, mas não a causa da salvação. Ele viu a ênfase excessiva da Igreja Católica nas obras e indulgências como um desvio da verdadeira mensagem cristã e uma forma de corrupção. Após a Reforma, o cristianismo passou a ter diferentes abordagens em relação à fé e às obras. 1. Catolicismo romano. Continua a enfatizar que a salvação é um processo que envolve a graça de Deus, a fé e as boas obras. A doutrina oficial foi reafirmada no Concílio de Trento em 1545 a 1563, em resposta à Reforma Protestante. 2. Protestantismo. Muitas denominações protestantes seguem a doutrina de Lutero da sola fide, acreditando que a salvação é somente pela fé. No entanto, eles também acreditam que as boas obras são uma evidência da verdadeira fé. 3. Ortodoxia oriental. Enfatiza uma abordagem sinergista, onde a salvação é vista como uma cooperação entre a graça de Deus e a resposta humana em fé e obras. Portanto, a ideia de que a salvação pode ser alcançada pelas obras não é universalmente aceita em todas as tradições cristãs, mas tem sido uma parte significativa da teologia católica e de outras correntes cristãs ao longo da história. A disputa entre a fé e as obras foi uma das principais razões para o surgimento da Reforma Protestante e continua a ser um ponto de divergência teológica entre diferentes denominações cristãs. A ruptura de Lutero com a Igreja Católica estabeleceu a base para a diversidade religiosa que vemos hoje. Ele promoveu a ideia do sacerdócio de todos os crentes, encorajando cada indivíduo a ler e interpretar a Bíblia por si mesmo. A prensa de Gutenberg forneceu a tecnologia necessária para a produção em massa de livros, incluindo a Bíblia. Lutero, por outro lado, fez com que a Bíblia fosse compreensível para a população leiga, traduzindo-a para o alemão vernacular. Sem Gutenberg, a disseminação em larga escala dos textos reformistas seria difícil. Sem Lutero, grande parte do público não seria capaz de entender o conteúdo das Escrituras. A combinação de tecnologia e tradução foi o que realmente permitiu que a Bíblia alcançasse a população em geral. A revolução iniciada por Gutenberg e Lutero se perpetuou ao longo dos séculos. Hoje, a democratização do conhecimento continua, com a internet e a digitalização de livros, tornando a informação acessível a um público global. A jornada da Bíblia, desde manuscritos copiados à mão até a impressão em massa e a tradução vernacular, é um testemunho do poder da palavra escrita para transformar sociedades. Gutenberg e Lutero, cada um à sua maneira, tiraram o monopólio do conhecimento das mãos de uma elite e o colocaram ao alcance de todos. Johannes Gutenberg e Martinho Lutero são figuras centrais na história da disseminação do conhecimento. Suas contribuições não apenas mudaram a forma como os livros eram produzidos e lidos, mas também alteraram para sempre o curso da história religiosa e intelectual da humanidade. Através da prensa de Gutenberg e das traduções de Lutero, a Bíblia se tornou acessível a milhões.
inspirando gerações a explorar, questionar e compreender as Escrituras por si mesmas. O legado desses dois homens continua a ressoar, lembrando-nos do poder transformador da palavra escrita. Este documentário foi produzido para celebrar e entender a interseção crucial entre tecnologia e teologia, mostrando como duas mentes brilhantes abriram o caminho para a democratização do conhecimento. Johannes Gutenberg e Martinho Lutero, dois pioneiros que mudaram o mundo para sempre. Num mundo onde as crenças religiosas muitas vezes dividem mais do que unem, é importante lembrar que o respeito mútuo e o amor ao próximo estão acima de qualquer divergência teológica. Não é minha intenção, ao falar sobre as contribuições de Johannes Gutenberg e Martinho Lutero para a democratização do acesso à Bíblia, promover rivalidades entre católicos e protestantes. Pelo contrário, é fundamental reconhecer que cada tradição religiosa tem sua própria riqueza e valor. Gutenberg e Lutero, cada um à sua maneira, buscaram tornar a palavra de Deus acessível ao maior número possível de pessoas, seguindo o exemplo de amor e compaixão de Cristo. Seus esforços não só abriram caminho para a difusão do conhecimento, mas também nos lembram da importância de buscar a unidade na diversidade e de amar uns aos outros como Cristo nos amou. Portanto, ao explorar as contribuições de Gutenberg e Lutero, é meu desejo celebrar o que nos une, em vez de focar no que nos separa. Afinal, a verdadeira essência da fé está no amor, na compaixão e no respeito mútuo, independentemente das diferenças teológicas que possamos ter. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.